O nosso grupo irá apresentar sobre a África Ocidental, usando como fonte o livro História da África Negra de Joseph Kizerbo, na qual será explorado reinos, cidades e tribos que conviveram na região oeste do continente africano. A partir do século X, houve um grande aumento do avanço dos berberes em direção ao sul do continente por motivações econômicas com o desejo de tomar as minas de ouro sudanesas e de controlar o seu tráfico, e também por motivações climáticas, no anseio de obter um território mais fértil. Os Sanhajas, que era um grupo de tribos berbere, desde o século IX, anexaram os Lentunas, os Mesufas e os Dijodalas à sua enorme confederação de tribos, que, sob o comando de Tilutã, exerceram dominância sobre inúmeros grupos negro-berberes assentados ao redor do centro de Algodogoste e de outros locais importantes da atual Mauritânia. Essa atual região da Mauritânia foi ocupada por um monte de populações que concediam nomes variados conforme a cidade na qual uma população estava localizada. O geógrafo Al-Idrissi, por exemplo, se referia ao lugar como Caminúria ou Terra dos Maquisardos Negros. O sul dessa região tinha cidades como Al-Ili e Sila, e ao norte as cidades de Caminúria, já citada, e Nigira. Isso se manteve até a chegada dos nômades Zagawas e Lentunas, que invadiram a cidade de Caminúria e dispersou seus habitantes. A cidade de Al-Ili, ao norte da costa atlântica da Foz do Senegal, era visada por conta das suas salinas e por sua posição considerada estratégica para o comércio, por estar localizado na rota transsaariana ocidental. Os maquisaras negros foram antepassados dos chamados serês, e estes apontavam os nomes de aldeias que seus antepassados teriam em outros tempos ocupados no andar mauritano, havendo vestígios arqueológicos, segundo Joseph, que confirmam essa hipótese. Se tratando das populações ribeirinhas, o reino mais importante foi o Tekrur, que, segundo Al-Idrissi, foi famoso pela sua energia e sentido de justiça, havendo segurança, paz e tranquilidade, tendo um comércio grande voltado para a importação de lã, cobre e pérolas, que eram provenientes de Marrocos, e também na exportação de ouro e de escravos. O milho, peixe e leite eram os alimentos mais comuns consumidos pela população, e a lã e algodão faziam parte das vestimentas e também definiam as classes sociais, sendo o algodão parte das vestimentas pertencentes às classes menos favorecidas. O Arjali foi o primeiro rei de Tekrur a se converter ao islamismo, obrigando seus súditos a fazerem o mesmo. Ao leste se encontrava o reino de Sila, que também se converteu ao islamismo por influência de War, promovendo guerra a vizinhos pagãos como os Soniqués. A região de Sahel era muito vasta, havendo entre o reino de Sila e Gana numerosos povos com características próprias, que, com a dessecação do Saara, se formou por ali uma zona agrícola e comercial que seria uma das causas do desenvolvimento de Gana. Se tratando especificamente de Gana, para o autor, foi o primeiro império negro conhecido com maior disponibilidade de fontes. Primeiramente, as fontes árabes, sendo as mais importantes de Al-Kal e Al-Baqi. O primeiro relatou sobre a riqueza do imperador de Gana, considerando-o o mais rico do planeta por conta do ouro. Al-Baqi escreveu o livro Descrição da África Setentrional, trazendo informações acerca do país e de sua cultura. Joseph prossegue afirmando que a partir de vestígios arqueológicos que se pôde confirmar muito das coisas escritas por esses autores, como por exemplo o nome do país Gana é assim chamado por simplesmente ser sinônimo de rei, que, com o suceder das transições de poder, o nome do país se tornou o título mais soberano. O Sahel oferecia um clima úmido para Gana, favorecendo a agricultura e a criação de gado,
e, com o contato com uma via de mão dupla com as zonas saarianas e sudanesas, o comércio era fortificado. Os Soninkés provavelmente foram os fundadores de Gana, sendo descendentes de muitos outros grupos como os Marca e Dioula. Contudo, em Tariq-es-Soudan, uma crônica sobre a África Ocidental escrita em torno de 1655, há relatos sobre uma dinastia branca que teve 44 príncipes que haviam reinado primeiramente em Ouagadougou, na região de Gana. Segundo a crônica, esses brancos foram se mestiçando até se tornarem uma dinastia puramente negra, e que isso aconteceu devido a uma revolução feita por dignitários negros da corte. Delafosse, um etnógrafo francês, levou essas suposições ainda mais adiante, atribuindo origem libanesa aos fundadores do reino. Não há uma confirmação plausível disso tudo, apenas que houve uma forte presença branca e que Saracolé, uma das tribos mais remanescentes, significa literalmente branco, algo que poderia ter dado confusão ao se estudar as crônicas encontradas. Posteriormente, o autor especifica mais sua explanação sobre o centro Aldagoste, sendo este um oásis que se formou por volta do século VI. Foi um empório importante para a maioria berbere, tendo passado historicamente por um processo longo de destruições e reconstruções. Segundo Khaldun, nos séculos IX e X, durante o tempo do príncipe Ticlã e do conquistador Tinherutã, eles podiam reunir cerca de 100.000 homens a cavalo e camelo, taxando grupos e impondo poder. Ao final do século X, emergiu ao poder um governador negro em Aldagoste, que construiria também sua residência pessoal. Isso já demonstraria indícios de uma qualidade de vida promissora nesse centro, estando a população rodeada de hortas, palmeiras e figueiras que serviam como proteção ao calor intenso do deserto, além de haver uma mesquita catedral, dando espaço também para a religiosidade pessoal de seus membros. A respeito da caracterização do Império de Gana, Al-Bakri diz que as feiras e os mercados eram sempre muito animados e barulhentos, com alta densidade, e os pagamentos eram sempre realizados em ouro em pó, já que não dispunham de uma moeda oficial. Al-Bakri também menciona que as casas e construções eram muito elegantes, além de possuírem uma culinária deliciosa. Também descreve sobre a beleza das mulheres, julgando os corpos das mesmas. A respeito da organização política, a mesma é descrita como um grande conselho, composto geralmente por filhos de inimigos vencidos e muçulmanos, pelos conhecimentos que os mesmos tinham. Contavam com uma espécie de ronda justiceira, onde o soberano saía todas as manhãs acompanhado de seus oficiais e se assegurava de ouvir e solucionar os problemas do povo e fazer justiça. Em relação à sucessão, a mesma era matrilinear, ou seja, o filho da irmã do rei que assumia o trono. Al-Bakri diz que essa é uma maneira de assegurar que o sangue do herdeiro seja legítimo. A sucessão matrilinear era um costume comum dos negros africanos. O povo, assim como o soberano, chamado de Tunka, era animalista e cultuava principalmente um deus serpente, mas existia tolerância com os muçulmanos e seus cultos. Como dito anteriormente, os mesmos eram membros importantes do conselho do rei. Tanto o rei quanto a corte esbanjava ouro em seus trajes. O bem precioso era muito presente na cultura e adornava também os cavalos, cães de guardas, almofadas e cabelos. A chegada do rei era sempre saudada pelos animalistas, com seus próprios ritos, como também pelos muçulmanos, que batiam as palmas aos anúncios da audiência. O ato fúnebre do soberano era realizado através da construção de uma cúpula de madeira, onde o mesmo era colocado com itens que utilizava para se alimentar, além de tapetes e almofadas. Então a população atirava areia até a cúpula ser coberta. Existem várias contestações sobre a localização de sua capital, mas a principal e mais aceita é a de que Cumbe, ou Cumbe Salé, seja a principal cidade. O sítio das ruínas onde se acredita ser Cumbe é composta por duas aglomerações separadas, uma muçulmana, com 12 mesquitas e majoritariamente era habitada por muçulmanos berberes, e a cidade real,
que se localiza a cerca de 6 milhas da primeira. A cidade real se localizava em meio de uma floresta e bosques habitados e possuía áreas sagradas e de acesso proibido, como as sepulturas sagradas, prisões e uma mesquita e residências para os muçulmanos que ali habitavam, além do Palácio Real. As duas cidades eram conectadas por uma via ladeada que era acompanhada de casas. O Palácio Real era adornado com pinturas e vidraças. Tariq el-Fetah relata sobre como a cidade era organizada e como todos os que ali habitavam tinham uma função, exemplificando através da cavalaria real, onde, por exemplo, atrás de cada cavalo tinham ao menos 3 funcionários. Atualmente, a cidade se encontra coberta pelas dunas do deserto e não foram encontrados os locais referentes à residência e os túmulos reais. Alguns historiadores acreditam que existiam, na verdade, várias cidades capitais. A respeito da economia, pode-se dizer através dos vestígios de vários postos e jardins que a agricultura era um domínio dos ganeses e que uma maioria da população se dedicava ao cultivo e criação de gado. Porém, o comércio, principalmente de ouro, era a principal atividade econômica e o que trazia riqueza ao povo. O ouro vinha do sul e era monopolizado pelo soberano, que desse modo controlava a circulação do item precioso para evitar a desvalorização do mesmo. Mercadores vindo do Maghreb eram os principais e traziam tecidos de lã, algodão, sedas, além de anéis de cobre, pérolas, sal, tâmaras e figo. As trocas entre os mercadores e o povo ganês era realizada de maneira silenciosa, devido à diferença linguística. Esse costume também era presente nos povos cartaginenses, onde o mercador ia mediando o que o comprador selecionava com a quantidade de ouro que lhe oferecia. Esses mercadores, além do ouro em pó, também levavam para o norte escravos, marfim e goma. Uma medida adotada pelo Tunca para favorecer a importação, principalmente de sal, era de cobrar um dinar, uma moeda de ouro criada pelos califas, a cada burro que chegava ao território e dois dinares a cada burro que saísse carregado de lá. O Império de Gana ele possuía um grande exército e por causa disso ele não sofreu com os ataques. Mas o exército não era permanente e tinha algumas províncias na região meridional que não eram leais. Mas mesmo com tudo isso, tendo esse exército com uma forte resistência, Cumbé foi tomada e saqueada. Decorrência disso, os povos árabes da Espanha viram uma forma de reconquista sendo conduzida pelo príncipe Afonso VI. E esses povos acabaram comprando a proteção desse príncipe como apoio nas lutas deles. Mas o Emir de Sevilha juntou as forças com Yusuf, que era um grande estrategista, e derrotaram o exército cristão de maior número, ferindo o próprio príncipe, deixando ele à beira da morte. O efeito garantiu o título de Emir dos Crentes e Defensor da Fé para o Yusuf, quando ele retornou para o Marrocos, né, prestando socorro mais uma vez, e indo contra alguns emires, desembarcando e tomando Granada e Sevilha, varrendo a resistência dos cristãos até os Pirineus. Mas Valência resistiu com Rodrigo. Em decorrência disso, surgiu um império euro-africano se estendendo do Ebro até o Senegal. Mas em 1106 o Yusuf simplesmente sumiu, deixou todo esse legado de conquistador dele para o filho, só que o filho perdeu credibilidade com os generais mais rudes porque ele era efeminado, ele era mais piedoso. E pouco a pouco o poder almorávida se tornou tão opressor como era com os emires de antes. Enquanto isso acontecia no Maghreb, surgiu um movimento religioso pelo retorno das doutrinas primitivas do Islão contra o maniqueísmo e a doutrina dos atributos de Deus professada pelos almorávidas, instaurando a dinastia almohada ou o califado almohada. O autor ele usa dinastia para descrever. Essa dinastia teve um desabrochar de meio século, mas ela foi massacrada pelos cristãos, tendo o último príncipe da dinastia Berbere sendo executado em 1272. Tendo essa queda dos modas, o Maghreb acabou se dividindo em três, entre os Merínidas de Fez, os Abdelwaditas de Tlemcen, que é onde é a Argélia,
e os Hafésidas da Tunísia. Já o Abu Bakr, ele seguia numa missão de tentar unir os povos berberes, continuando a guerra contra os negros. Mas ele foi morto por uma envenenada, garantindo garantindo que o Império de Gana conseguisse reconquistar a independência, mas não o poderio que tinha. Com a vitória almorávida e o desmoronar animista que formava o Império de Gana, isso acelerou a islamização do Bilad Sudan, ocasionando uma partida para o sul do continente. O reino de Gana foi reduzido e acabou se tornando um lugar repulsivo, sendo evitado em rotas comerciais. E ele não passava mais de uma sombra do que ele já tinha sido, ficando na dependência de Sosso e depois do Mali. Aqui é o Arthur. Já peço desculpa se eu pronunciar alguns nomes errados durante a apresentação, né? Já que é outra língua e tal. Bom, os povos berberes eram povos que se organizavam em tribos, né? E eles se convertem ao Islã. Só que a forma que eles praticam sua crença é relativamente superficial. Não era algo tão ortodoxo, tão dogmático. Então aparece um teólogo, Abdallah ibn Yassine, que meio que se propõe a ser guia de uma das tribos, os de Jodalas, e começa a querer orientar eles a forma correta de se organizar e tudo mais. Acontece que a tribo não gosta da forma que ele está apresentando o Islã, né? De ser muito rígido e todas essas coisas. E meio que correm com ele dali, expulsam ele. Expulso, o Yassine se retira com 2 discípulos para um refúgio na costa atlântica. Quando ele reúne cerca de 1.000 seguidores, eles passam a se autodenominar Almorabetim, que seria meio a base da palavra que a gente chama de almorávidas. Almorabetim virá almorávidas. Então os almorávidas partem para a conquista externa, dominando outros povos berberes e expandindo influência. Uma das coisas que os almorávidas faziam quando eles conquistavam o território era matar todos os cachorros. Por quê? Porque em muitos povos da região era um costume a sinofagia, o comer carne de cachorro. E os almorávidas, que são extremamente consideram isso pecado. Então, quando eles conquistam aquele território, eles matam todos os cães para que o pessoal não possa mais comer cachorro. Outra coisa que os almorávidas inovam é a forma de guerrear. A nova estratégia que eles inserem é com uma fila de soldados usando sabres e lanças na frente e uma outra fila atrás de soldados portando dardos para arremessar à distância, né, nos inimigos. Em 1057, o Abdallah ibn Yassine, ele morre em uma batalha e acaba sendo assumido, e o seu posto, né, acaba sendo assumido pelo emir Abu Bakr. O Abu Bakr, ele decide meio que abandonar a linha de frente da expansão do império para reorganizar uma parte lá mais atrás dos povos berberes, onde estava tendo conflitos. Então ele deixa o comando principal para o primo dele, o Yusuf ibn Takfin, e vai, né, e o Bakr então vai reorganizar as tribos berberes. E uma das estratégias que ele encontra para tentar unificar as tribos e pôr fim nos conflitos é encontrar um inimigo externo, que é Gana. Porque aí a lógica dele é: vamos entrar em guerra com Gana, vamos ir para conflito com o Império de Gana, e assim a gente deixa as diferenças internas de lado.
E nessa iniciativa de conflito, ele vai buscar apoio do imã El Hadrami,